O Guarani, de José de Alencar. Parte 1, capítulo 9. Amor. As cortinas da janela cerraram-se. Cecília tinha se deitado. Junto da inocente menina adormecida na isenção de sua alma pura de virgem, velavam 3 sentimentos profundos. Palpitavam 3 corações bem diferentes. Em Loredano, o aventureiro de baixa extração, esse sentimento era um desejo ardente, uma sede de gozo, uma febre que lhe requeimava o sangue. O instinto brutal dessa natureza vigorosa era ainda aumentado pela impossibilidade moral que a sua condição criava, pela barreira que se elevava entre ele, pobre colono, e a filha de Dom Antônio de Maris, rico fidalgo de solar e brasão. Para destruir esta barreira e igualar as posições, seria necessário um acontecimento extraordinário, um fato que alterasse completamente as leis da sociedade, naquele tempo mais rigorosas do que hoje. Era preciso uma dessas situações em face das quais os indivíduos, qualquer que seja a sua hierarquia, nobres e párias, nivelam-se e descem ou sobem à condição de homens. O aventureiro compreendia isto. Talvez que o seu espírito italiano já tivesse sondado o alcance dessa ideia. Em todo caso, o que afirmamos é que ele esperava, e esperando, vigiava o seu tesouro com um zelo e uma constância a toda a prova. Os 20 dias que passara no Rio de Janeiro tinham sido verdadeiro suplício. Em Álvaro, cavalheiro delicado e cortês, o sentimento era uma afeição nobre e pura, cheia de graciosa timidez que perfuma as primeiras flores do coração e do entusiasmo cavalheiresco que tanta poesia dava aos amores daquele tempo de crença e lealdade. Sentir-se perto de Cecília, vê-la e trocar alguma palavra a custo balbuciada, corarem ambos sem saberem porquê e fugirem, desejando encontrar-se. Era toda a história desse afeto inocente que se entregava descuidosamente ao futuro, liberando-se nas asas da esperança. Nesta noite, Álvaro ia dar um passo que, na sua habitual timidez, ele comparava quase com um pedido formal de casamento. Tinha resolvido fazer a moça aceitar, malgrado seu, o mimo que recusara, deitando-o na sua janela. Esperava que, encontrando-o no dia seguinte, Cecília lhe perdoaria o seu ardimento e conservaria a sua prenda. Em Peri, o sentimento era um culto
espécie de idolatria fanática, na qual não entrava um só pensamento de egoísmo. Amava Cecília, não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse imediatamente uma realidade. Ao contrário dos outros, ele não estava ali nem por um ciúme inquieto, nem por uma esperança risonha. Arrostava a morte unicamente para ver se Cecília estava contente, feliz e alegre. Se não desejava alguma coisa que ele adivinharia no seu rosto e iria buscar nessa mesma noite, nesse mesmo instante. Assim, o amor se transformava tão completamente nessas organizações que apresentava 3 sentimentos bem distintos. Um era uma loucura, o outro, uma paixão, o último, uma religião. Loredano desejava, Álvaro amava, Peri adorava. O aventureiro daria a vida para gozar. O cavalheiro arrostaria a morte para merecer um olhar. O selvagem se mataria, se preciso fosse, só para fazer Cecília sorrir. Entretanto, nenhum desses 3 homens podia tocar a janela da moça sem correr um risco iminente. E isto pela posição em que se achava o quarto de Cecília. Embora o alicerce e a parede corressem a uma braça de distância da ribanceira, Dom Antônio de Maris, para defender esta parte do edifício, tinha feito construir um respaldo que se abaixava da precinta das janelas até a beira da esplanada. Era impossível, pois, caminhar sobre este plano inclinado, cuja face lisa e polida não oferecia nenhuma adesão ao pé, o mais firme e o mais seguro. Abaixo da janela, abria-se a rocha cortada a pique e formava um valado profundo, coberto por um dossel verde de trepadeiras e cipós, que servia de habitação a todos esses répteis de 1000 formas que pululam na sombra e na umidade. Assim, o homem que se precipitasse do alto da esplanada nessa fenda larga e funda, se por um milagre não se espedaçasse nas pontas da rocha, seria devorado em um momento pelas cobras e insetos venenosos que enchiam essas grotas e alcantis. Havia alguns instantes que a cortina da janela se tinha cerrado. Apenas uma luz vaga e mortiça desenhava na folhagem verde e negro do óleo o quadro da janela. O italiano, que tinha os olhos fitos nesse reflexo como em um espelho, onde revia todas as imagens de sua louca paixão, estremeceu de repente. Na claridade, debuxava-se uma sombra móvel. Um homem se aproximava da janela.
pálido, com os olhos ardentes e os dentes cerrados, pendido sobre o precipício, seguia as menores evoluções da sombra. Viu um braço que se estendia para a janela e a mão que deixava no parapeito um objeto qualquer, mas tão pequeno que não se percebia a forma. Pela manga larga do gibão, ou antes pelo instinto, o italiano adivinhou que este braço pertencia a Álvaro e compreendeu que esta mão havia deitado na janela. E não se enganava. Álvaro, segurando-se a uma estaca do jardim e pondo um pé sobre o respaldo, coseu o corpo à parede, inclinando, conseguiu realizar o seu intento. Depois, voltou partilhado entre o temor da ação que praticara e a esperança de que Cecília lhe perdoaria. Loredano apenas viu desaparecer a sombra e ouviu os ecos dos passos do moço, que se repercutiam surdamente no fundo do precipício. Sorriu. Sua pupila fulva brilhou na treva como os olhos da Irara. Tirou a sua adaga e cravou-a na parede tão longe quanto lhe permitiu a curva que o braço era obrigado a fazer para abarcar o ângulo. Suspendendo-se então a este fraco apoio, pôde galgar o respaldo e aproximar-se da janela. A menor indecisão, ao menor movimento, bastava que o pé lhe faltasse ou que o punhal vacilasse no cimento para precipitar-se com a cabeça sobre as pedras. Enquanto isso se passava, Peri, sentado tranquilamente no galho do óleo e escondido pela folhagem, assistia, imóvel, a toda esta cena. Logo que Cecília cerrou as cortinas da janela, o índio vira os dois homens que, colocados à direita e à esquerda, pareciam esperar. Esperou também, curioso, de saber o que se ia passar, mas resolvido, se fosse preciso, a lançar-se de um pulo sobre aquele que ousasse fazer a menor violência e a caírem ambos do alto da esplanada. Tinha reconhecido Álvaro e Loredano. Desde muito tempo que conhecia o amor do cavalheiro por Cecília. Mas sobre o italiano nunca tivera a menor suspeita. O que podiam querer estes dois homens? Que vinham eles fazer ali àquela hora silenciosa da noite? O movimento de Álvaro explicou-lhe parte do enigma. O de Loredano ia fazer-lhe compreender o resto. Com efeito, o italiano que se aproximara da janela conseguiu, com um esforço, fazer cair o objeto que Álvaro aí tinha deixado no fundo do precipício. Feito isto, voltou do mesmo modo e retirou-se. Retirou-se saboreando o prazer dessa vingança simples, mas cujo alcance ele previa. Peri não se moveu. Tinha compreendido, com a sua sagacidade natural, o amor de um e o ciúme do outro, e formulou na sua inteligência selvagem e na sua adoração fanática um pensamento que para ele
Era muito simples. Se Cecília julgasse que isto devia ser assim, pouco lhe importava mais. Porém, se o que tinha visto lhe causasse uma sombra de tristeza e empanasse um momento o brilho de seus olhos azuis, então era diferente. O índio sacrificaria tudo antes do que consentir que um pesar anuviasse o rostinho faceiro de sua bela senhora. Assim, tranquilizado por esta ideia, ganhou a cabana e dormiu, sonhando que a lua lhe mandava um raio de sua luz branca e acetinada para dizer-lhe que protegesse sua filha na terra. E com efeito, a lua se elevava sobre a cúpula das árvores e iluminava a fachada do edifício. Então, quem se aproximasse de uma das janelas que ficavam na extrema do jardim veria, na penumbra do portal, um vulto imóvel. Era Isabel, que velava pensativa, enxugando de vez em quando uma lágrima que desafiava-lhe pela face. Pensava no seu amor infeliz, na solidão de sua alma, tão erma de recordações doces, de esperanças queridas. Toda essa tarde fora um martírio para ela. Vira Álvaro falar a Cecília, adivinhara quase as suas palavras. Havia poucos momentos tinha percebido a sombra do moço que atravessara a esplanada e sabia que não era por sua causa que ele passava. De vez em quando, seus lábios tremiam e deixavam escaparem-se algumas palavras imperceptíveis. Se eu quisesse. Tirava do seio uma redoma de ouro, sob cuja tampa de cristal se via um anel de cabelos que se enroscava no estreito aro de metal. O que havia dentro desta redoma de tão poderoso, de tão forte que justificasse aquela exclamação e o olhar brilhante que iluminava a pupila negra de Isabel? Seria um segredo? Um desses segredos terríveis que mudam de repente a face das coisas e fazem surgir o passado para esmagar o presente? Seria algum tesouro inestimável e fabuloso, a cuja sedução a natureza humana não devia resistir? Seria uma arma poderosa e invencível, contra a qual não houvesse defesa possível senão em um milagre da providência? Era o pó sutil do curare, o veneno terrível dos selvagens. Isabel colou os lábios no cristal com uma espécie de delírio. Minha mãe! Minha mãe! Um soluço rompeu-lhe o seio. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!